a todo papá do Senhor Jesus esta manhã. Somos gratos a Deus pela oportunidade que nos concede de poder estar uma vez mais engrandecendo o nome dEle, adorando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Queremos compartilhar a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta e transforma a vida do homem, da mulher. E deixa Deus entrar, deixa Jesus entrar. Aqui Ele está à porta e bate, diz a palavra do Senhor. Aquele que abre a porta, Deus entrará, Jesus entrará e ceará com Ele e Ele com o Senhor. O Senhor quer fazer morada na vida do homem, mas Ele faz o convite. Todos os dias Ele está fazendo esse convite, até o dia da sua vinda para arrebatar a igreja, para levar consigo a uma morada eterna, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, nem lágrimas. Jesus promete isso na sua palavra. Vou compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Uma palavra que Deus já me tem dado para compartilhar, para mostrar como é o caráter do Senhor e como Ele nos ensina a ser no meio da sociedade. Diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 12, verso 13. Interrogação acerca do tributo, é o título. Diz a palavra: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E, chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles la trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Palavra do Senhor. O Senhor Jesus estando aqui no meio dos homens, ensinando o Evangelho, fazendo maravilhas, curando os enfermos, fazendo prodígios e sinais no meio dos homens. Ele passava muitas adversidades, muitas provas e também muitas perseguições por causa de que ele fazia e se destacava em meio dos homens, fazendo a vontade de Deus. Não era tanto porque os fariseus viam que ele fazia os milagres, porque Jesus fazia mais do que eles faziam, os fariseus, os religiosos daquela época. Não era tanto por isso, mas a perseguição tão grande que vinha contra o Senhor Jesus e os seus seguidores, os seus discípulos, era porque Jesus fazia a vontade do Pai. Ele não deixava de fazer não deixava para trás nenhum dos mandamentos do Senhor, do Pai eterno. E é por isso que os fariseus daquela época, os herodianos,
os religiosos que conheciam toda a lei de Deus, mas que muitos dos preceitos do Senhor eles não cumpriam os mandamentos principais, no qual a palavra nos diz que se resume no amor. Esse é o mandamento maior que o Senhor dá para o homem, dá para todos nós, fazer cumprir o amor. E isso eles não cumpriam. Eles tinham todos os mandamentos que é para não fazer. Assim como aquele jovem rico que se encontrou com Jesus. E Jesus perguntava para esse jovem rico se ele guardava a lei. Jesus citava os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esse jovem rico dizia para Jesus: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Assim faziam também os religiosos. Mas o principal mandamento que Jesus veio fazer cumprir os homens, ensinar aos homens, sempre ele nombrava, era amem-se uns aos outros. Se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Isso, aqueles homens não cumpriam, porque eles tinham muito ódio no coração. Perseguiam Jesus. E a palavra nos diz que o Senhor Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles falavam algo e queriam ensinar algo que eles não cumpriam. Então Jesus diz para esses homens: por que me tentais, hipócritas? Eles queriam pegar Jesus em alguma situação, em falta. Alguma falta queriam encontrar, já que não encontravam uma falta para com Deus, eles queriam encontrar uma falta para com o governante da terra, para com as autoridades daquela época. Eles queriam encontrar uma falha. Então falavam e perguntaram para Jesus: é lícito pagar tributo ou não? Pagaremos tributo ou não? Isto é, pagaremos os impostos? Pagaremos a César? E Jesus respondia para eles com a sabedoria que Deus dá. Deus dá para aquele que é de Deus, aquele que procura se amoldar à vontade de Deus. Mostrai-me a moeda. Disse Jesus para eles: trazei a moeda. E aí ele mostrou para esses homens. A moeda tinha duas caras. E ele dizia para eles: numa estava a figura do César. Dizia: dai a César o que é de César. Mas, do outro lado, significa, representa, que assim como tem uma instituição humana, uma autoridade humana sobre a terra, em cada lugar, e tem que ser respeitada, também a palavra nos diz, em Romanos capítulo 13, que toda autoridade foi colocada por Deus, foi Deus que permitiu. Foi permitido por Deus. Não é por vontade de homem. Não é porque todos se puseram de acordo
em que esse fosse a autoridade, mas é porque Deus, em primeiro lugar está Deus, Ele permitiu essa autoridade. Então, sobre a autoridade humana se encontra a autoridade de Deus. Então Jesus ensina para esses homens que aquilo que era para ser dado para Deus também era para ser dado para Deus. Se Jesus disse assim para esses homens, era porque Jesus chegou antes, muito antes da pergunta deles. Pode ser que eles estavam em falta com Deus. Pode ser que eles não estavam cumprindo as instruções que Deus deu. Instruções são essas. O Senhor nos ensina na sua palavra. Nos diz na palavra em Provérbios que aquele que dá aos pobres empresta a Deus. Pode ser que esses homens, Jesus sabe, porque Ele sabe e sabia tudo nesse tempo, porque Ele escudrinha o coração do homem, o mais íntimo. Pode ser que esses homens queriam cobrar de Jesus algo que eles nem faziam pelo seu próximo. Se o seu coração estava carregado de avareza e mesquinhez, de desprezo, ódio pelos pobres, pode ser que eles não estavam cumprindo aquilo que Deus deixou prescrito. Porque Jesus se interessa, Deus se interessa pela necessidade do homem, seja pobre, seja rico, sem distinção social. O desejo maior do Filho do Homem, Jesus Cristo, é salvar toda essa humanidade. Mas pouco tem se importado em essa preocupação que tem Jesus em salvar a sua alma. Muito tem mais se preocupado em salvar o seu financeiro, em não perder aquilo que conquistou, em guardar, em tesourar tudo para si, sem fazer aquilo que Jesus deixou determinado, ensinou para nós, que é melhor dar do que receber, disse Jesus. Quer dizer que se alguém se ocupa nessas coisas, é bem-aventurado também, é se importar em dar para os pobres, porque aquele que dá para o pobre empresta a Deus. Quer dizer que Deus não deixa a pessoa ficar sem. Aquele que dá, volta a receber, porque é Deus que retribui aquele que dá. Aquele que ajuda, aquele que estende a mão. E isso o Senhor ensinava para aqueles homens. E pode que estavam mais movidos pelo econômico, que pela preocupação maior, a salvação das suas almas. Jesus deixou muitos exemplos de amor para nós seguir, para seus discípulos, aqueles que dizem que são de Cristo, seguir. Ele deixou muitos exemplos. A palavra nos diz que os discípulos dele, de Cristo Jesus, quando estavam aqui na terra, foi-lhe dado a ele o poder, o qual Jesus operava, os milagres, para que eles também fizessem esses milagres.
curarem os enfermos, expulsarem os demônios, ressuscitarem os mortos. Tudo eles podiam fazer com a fé que lhe foi dada de parte de Deus, o Espírito que lhe foi dado, que é santo. E eles seguiam os exemplos de Cristo. E Jesus ensinava a eles enquanto estava na terra com eles. Mas depois, quando Jesus foi entregue, aqueles que o iriam a matar, crucificar, depois que passou esse período, Jesus ressuscitou e se manifestou e se mostrou para os seus discípulos, já ele ressuscitado, com corpo glorificado. A palavra nos diz, em Atos dos Apóstolos, que os discípulos estavam aguardando o Espírito Santo. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, registra a palavra, e eles aguardando no cenáculo, todos reunidos, foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do poder de Deus, falavam em outras línguas. E a mais disso, a palavra nos diz que foi ensinado para os discípulos como eles deveriam continuar a sua vida, já não acompanhado pelo Mestre, mas pelo outro Consolador que ele prometeu quando ele estava em vida, o Espírito Santo. E eles foram ensinados, e foram muito bem ensinados. Esse ensinamento ficou para o dia de hoje. Foi ensinado aos discípulos que eles deveriam estar sempre juntos, partir o pão, ter tudo em comum, estar sempre juntos nas orações, e ainda mais, o Senhor ensinou a eles, assim como ensinou ao jovem rico, com a diferença de que o jovem rico não pode se desapegar das suas riquezas. Ensinou para esse jovem rico dizendo, ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tens e reparte com os pobres. E terá parte no reino de Deus. Isso ensinou também para os discípulos. Os discípulos seguiram esse exemplo e fizeram. Essa palavra que eles repartiam, eles vendiam as suas propriedades e vendiam e repartiam com todos tinham tudo em comum. Ninguém tinha para menos, ninguém tinha para mais. O jovem rico se entristeceu e voltou para trás e não quis seguir Jesus. Triste foi para ele, porque ele investiu parte da sua vida buscando ser um religioso muito cumpridor das leis, mas não cumpriu o principal, que Jesus veio fazer cumprir o amor, já que ele foi o exemplo maior de amor na terra, se doando a si mesmo,
todo o tempo da peregrinação dele na terra. Se doou, até a cruz se doou pelos homens, se doou por essa humanidade. E é por esse amor que hoje, o amor que nos constrange, podemos estar falando e vivendo esse amor de Cristo Jesus, anunciando aos homens, às mulheres, a essa humanidade, que há uma saída, que há uma resposta, que há uma salvação, e nem tudo se encontra perdido, porque Jesus veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, que somos nós. Então esses homens que estavam cobrando para Cristo, estavam cobrando o que deveria ser feito. Eles sabiam bem que tem que pagar os impostos. Eles sabiam bem, só que eles estavam testando Jesus. Eles queriam apanhá-lo em alguma coisa para prendê-lo, se ele não cumprisse a lei. Mas o Senhor Jesus sempre chega antes. Ele pega os sábios na sua própria justiça. Ninguém pode enganar a Jesus. Ninguém pode enganar. Ninguém pode mentir, muito menos o Espírito Santo. E quando aquele casal, Ananias e Safira, foram levar parte do que venderam da propriedade deles, eles pensavam que estavam mentindo ao servo de Deus, a Pedro. Eles não se deram conta, eles estavam querendo mentir ao Espírito Santo. E Ele sabe tudo, Ele revela tudo. Nada fica encoberto diante dele. Virão tempos difíceis na face da terra. Onde esse sistema capitalista que se move hoje, e onde todos se movem em torno a ele, irá reinar sobre muitos. E muitos se irão inclinar. Diz a palavra do Senhor, ante uma besta que irá governar sobre nações, povos. E ele obrigará a que seja lhe dado essa adoração e essa inclinação. E essa moeda chamada dinheiro já não vai existir. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse capítulo 13, toda a palavra nos fala sobre essas duas bestas. Mas essa segunda besta, diz a palavra do Senhor, irá fazer com que ricos, pobres, grandes e pequenos lhe seja imposta um sinal na mão direita ou na testa.
Esse será um novo sistema econômico mundial que governará a Terra. E a palavra nos diz que fará com que sejam submetidos a ela. É o período do anticristo, o qual se opõe a tudo que vem de Deus. Se opõe a Cristo. E aqueles, diz a palavra do Senhor, que não se encontram escritos no livro da vida, se submeterão a esse governo. E imporá as suas regras. Impor significa obrigar. Obrigar a que faça algo. Enquanto o Senhor Jesus convida, como falávamos no começo da mensagem, convida o homem e a mulher, convida as pessoas a poder fazer parte desse reino eterno com Cristo Jesus. O inimigo, o contrário, o inimigo da sua alma, aquele que quer lhe arrastar para uma condenação eterna, longe de Deus, um lugar onde é tenebroso, terrível, onde há fogo. Esse inimigo que governará na terra irá impor tudo aquilo que vai em contra o Deus verdadeiro, em contra a sua palavra, em contra a verdade, e enganará muitos. Como eu posso fazer para não ser enganado nesse tempo que está já sobre a face da terra? Não serei enganado se eu esquadrinho a palavra de Deus, se eu examino a verdade, se eu procuro me alimentar dessa palavra, que é pão de vida para nós, que alimenta, sacia a fome do homem. É assim que não serei enganado, porque a verdade é quem faz livre a pessoa. A verdade que se encontra na palavra de Deus. A palavra, a Bíblia Sagrada, que é vida. E suas palavras são espírito e vida. Assim é que não serei enganado. E a palavra também nos fala que nesses postreiros tempos faria um negócio de vós, disse o apóstolo Pedro. Faria um negócio, ou seja, iriam mercadejar a alma do homem, cobrar por salvação. Não seja enganado. O seu preço já foi pago. Jesus pagou esse preço. Não precisa pagar mais nada. A sua salvação foi paga com preço de sangue. Você não precisa dar obrigadamente algo que não quer dar. Não precisa negociar a sua fé. A sua fé já foi dada também, é um dom de Deus, é um dom gratuito, diz a palavra do Senhor, por graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra também nos ensina, em 2 Coríntios, capítulo 8,
por que o Senhor Jesus, Ele é a favor, sim, da necessidade dos humildes, daqueles que mais precisam, que Ele é um Deus justo, e porque Ele nos ensina também que Ele, sendo rico, se fez pobre,